Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Amém? Que bom poder estar com os irmãos mais uma vez para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Nesse primeiro trimestre de 2021, estamos estudando a revista Palavra e Vida, que tem como tema geral recomeçar, um grande desafio, e nós temos visto até aqui que realmente precisamos ter um recomeço e, sobretudo, recomeçar confiando no Senhor, e que todo recomeço, ele sempre gera um grande desafio. A revista desse trimestre, ela está com os seus estudos baseados nos livros de Neemias e Esdras. E a lição de número 7, que é a lição de hoje que nós iremos ministrar, tem como tema Esquecendo o Orgulho. Foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha, da Segunda Igreja Batista em Gramacho, Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esquecendo o orgulho. Queridos irmãos, antes mesmo de nós lermos o texto bíblico e antes mesmo de nós entrarmos na lição especificamente, precisamos pensar um pouco sobre esta palavra orgulho, porque o orgulho nada mais é do que a pessoa pensar que ela é capaz de fazer qualquer coisa por si mesma e se exaltar pelos seus feitos. Ou seja, uma pessoa que é orgulhosa, ela também é egoísta, porque no geral, no fundo, lá no fundo mesmo, ela está sempre pensando nela mesma, em aparecer, em se mostrar, em exaltar suas qualidades, em exaltar os seus feitos, em exaltar a si mesma, diferente daqueles que servem ao Senhor. Por isso, nós precisamos esquecer todo e qualquer tipo de orgulho. Cada um de nós tem capacidade, sim. Cada um de nós tem dons, mas nós sabemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do nosso Senhor, vem do nosso Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos qualifica, é Ele quem nos dá dons, sejam eles espirituais para serem usados em prol do reino de Deus, sejam dons naturais ou capacidade que Ele nos dá de aprendermos algo e até mesmo uma profissão. E todas as áreas da nossa vida, elas devem ser usadas para a glória de Deus e sem orgulho. Amém? O autor, ele utilizou como texto base Esdras, capítulo 9, do versículo 5 ao 9, que eu estarei lendo para os irmãos na versão Nova Almeida atualizada. Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na versão que você tiver mesmo, tá? Seja qual for a sua versão, a que você mais gosta de ler, a corrigida, a King James, ou qualquer uma outra mais contemporânea. Enfim, você pode acompanhar aí na sua Bíblia e eu estarei lendo aqui na minha Bíblia digital, na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, então, o texto da palavra de Deus, que se encontra em Esdras, no capítulo 9, do versículo 5 ao 9. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia,
e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Queridos, antes de iniciarmos o nosso estudo, agora que acabamos de ler a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração. Feche os teus olhos se você puder. Se não puder, apenas ouça e ore comigo assim. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa escola bíblica online. Graças te damos, ó Deus, pelos irmãos que estão, ó Deus, à frente da técnica para que essa escola possa estar sendo transmitida através do YouTube. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando suas vidas e também pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um que nos assiste, sejam os nossos irmãos em Cristo, sejam aqueles amigos que sempre estão conosco assistindo as nossas aulas e os nossos cultos que oferecemos a Ti. Agora pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar, nos iluminar a mente, para que possamos compreender a Tua palavra através da instrumentalidade deste estudo escrito pelo pastor Eliseu. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Esquecendo o orgulho. Esse é o tema da nossa lição. E o autor da nossa lição, logo na introdução, ele vai nos trazer algumas informações. Ele fala que nos livros de Esdras, Daniel e Neemias, encontramos esses homens de Deus orando pela nação. Uma oração de humilhação para a restauração do povo de Deus. Interessante que sobre Esdras ele traz a seguinte informação, logo na introdução. Esdras fazia parte da tribo de Levi, era um exímio conhecedor das Escrituras e ajudou na reconstrução do templo destruído por Nabucodonosor. Esdras traz um avivamento para o retorno às Escrituras e para viver na centralidade da vontade de Deus. Queridos irmãos, são interessantes essas informações que o autor traz para a gente, falando sobre Esdras, falando que ele era um levita, que ele era um exímio conhecedor das Escrituras. Muito importante essa informação que ele nos traz. E ele continua falando que Esdras trouxe para a sua nação um avivamento para o retorno às Escrituras e para viver na centralidade da vontade de Deus. Eu achei muito interessante isso, embora logo aqui nesse momento ele ainda não faz ligação com o que eu vou falar, mas eu já quero destacar que se nós queremos de fato esquecer o orgulho, se nós queremos de fato deixar de lado qualquer raiz de orgulho que possa existir no nosso ser, no nosso coração, e confiarmos em Deus completamente, entendendo que qualquer recomeço que nós precisamos, devemos confiar em Deus, então nós devemos seguir o exemplo de Esdras, como o autor colocou aqui, que Esdras era um exímio conhecedor das Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras, queridos irmãos. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, esse livro, essas palavras que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos conhecê-la, para que nós pudéssemos estudá-la e automaticamente, conhecendo-a, nós também passamos a conhecê-lo, conhecer a sua vontade, que é justamente o que o autor destacou aqui, que Esdras traz um avivamento para o retorno às Escrituras e para viver na centralidade da vontade de Deus. Se nós queremos de fato deixar o orgulho de lado, qualquer tipo de orgulho, nós precisamos ter um retorno às Escrituras. Precisamos meditar na palavra de Deus a cada dia, a cada instante, e assim viver na centralidade da vontade de Deus. Queridos, como que isso é importante para nós? Viver na centralidade
da vontade de Deus, de ter Deus como centro da nossa vida, ter a vontade de Deus como centro da nossa vida. E para isso, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Para que nós possamos colocá-la, a vontade de Deus, no centro da nossa vida, ter ela como algo central da nossa vida, como o nosso norte, como a nossa bússola, a vontade de Deus e o próprio Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós realizamos a escola bíblica dominical ou a escola bíblica em qualquer outro dia da semana ou a escola bíblica online, como neste momento que nós estamos vivenciando, porque nós valorizamos a palavra de Deus. Precisamos, queridos, valorizar a palavra de Deus. E o autor continua ainda falando algumas coisas interessantíssimas aqui na introdução, e eu destaquei, eu quero ler com os irmãos, porque a introdução é pequena, mas eu quero fazer alguns destaques. O recomeço ou a restauração do povo iniciou com um coração humilde e uma confissão de reconhecimento de pecados. Apesar de não ter relação naqueles pecados, Esdras se identificou com o pecado do povo. Essa atitude produziu o esvaziamento de qualquer sentimento de orgulho ou vaidade. Irmãos, nós precisamos ser pessoas intercessoras, pessoas de oração. Fizemos um destaque aqui na introdução sobre as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, e agora nós precisamos então fazer o destaque da intercessão, da oração não só por nós mesmos, porque a atitude de Esdras foi orar pelo seu povo, foi ver que o seu povo estava em pecado e eles estavam vivendo aquele cativeiro, aquela escravidão, por consequência do pecado, por consequência de se afastar de Deus, da sua vontade, da sua palavra, das suas orientações, dos seus mandamentos, que era a palavra de Deus ali no contexto do Antigo Testamento. E por isso eles estavam vivendo a escravidão, por isso eles estavam cativos. E Esdras reconhece isso. E ele, mesmo que não tenha uma ligação, ele não estava ali, a sua nação, de repente, não estava ali por consequência do seu próprio pecado. Mas ele, vendo aquilo ali, ele não tomou a atitude de condenar, de apontar, você está errado. Naquele momento, não. A atitude que Deus colocou no coração dele, que o Espírito Santo conduziu, foi para que ele orasse pelo povo. Foi para que ele se humilhasse diante de Deus pelo povo. Queridos irmãos, às vezes nós nos colocamos muito numa condição de juízes, de julgadores, apontando dedos, sem procurar nem saber por que as pessoas estão vivendo de certa maneira. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos orar por elas. Precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelos nossos governantes. A nossa nação, os nossos governantes, diferente da situação em que os hebreus, os judeus, a nação de Israel estava vivendo, mas também se encontram em profunda escravidão. Se encontra a nossa nação e os nossos governantes se encontram em um profundo cativeiro espiritual, longe, afastados de Deus, mesmo que ainda citem o nome de Deus, mesmo que ainda falem o nome de Deus, mas a gente pode perceber que a nossa nação e os nossos governantes, eles estão completamente afastados de Deus e da sua vontade, vivendo um cativeiro, escravos do pecado, escravos do inimigo da nossa alma. E o que nós vamos fazer? Se tivermos oportunidade de comunicar-lhes a palavra, de compartilhar com eles a palavra, façamos. Mas, antes de tudo, precisamos nos dobrar diante de Deus, reconhecendo que nós fazemos parte dessa nação também. E que mesmo que nós não estejamos em pecado, vivendo em pecado, embora todos nós cometemos erros, mas nós devemos, numa atitude de humilhação, como Esdras fez, nos humilhar diante de Deus e orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, porque embora possamos até perceber que estejam vivendo afastados de Deus,
das Escrituras, da vontade de Deus, não têm a centralidade da vontade de Deus em suas vidas, mas nós precisamos interceder por eles, para que Deus possa restaurá-los, para que eles possam ter um recomeço na presença de Deus. É um grande desafio, mas que deve começar com oração, que nós precisamos buscar a Deus em oração, pela nossa nação, pelas nossas vidas, pelos nossos amigos, familiares e vizinhos. Que assim seja. Ainda na introdução, o autor fala: para vivermos uma transformação em nossa vida. E aí eu vou até incluir aqui o tema da revista, né, o tema geral da revista, que é recomeçar. Então, para vivermos uma transformação, um recomeço em nossa vida, precisamos esquecer completamente o orgulho, reconhecendo onde caímos ou erramos. Após este reconhecimento, iniciamos o processo de reconstrução de uma nova história. Aí já é algo mais específico que nós devemos pensar, porque muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos, e se nós queremos de fato viver um recomeço, se nós queremos de fato viver uma vida transformada, nós precisamos esquecer o nosso orgulho e nos humilhar diante de Deus, reconhecendo onde caímos, reconhecendo os erros que cometemos, reconhecendo os pecados que nós cometemos. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados se nós confessarmos os nossos pecados. Então, vamos esquecer todo e qualquer tipo de orgulho e vamos sempre nos humilhar diante de Deus. Assim, nós teremos condições realmente de iniciarmos o processo de reconstrução de uma nova história na nossa vida, uma nova história na nossa família, uma nova história na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso bairro, cidade, estado e, quem sabe, uma nova história na nossa nação. Tudo deve começar por uma pessoa e talvez comece comigo, com você que nos assiste nessa escola bíblica online e que está aqui participando conosco. Porque Deus ele quer nos usar. Então que nós possamos nos voltar para Deus e que possamos reconhecer o que temos feito de errado e reconhecer que dependemos dele para acertar, buscando a sua presença. Assim estaremos iniciando então o processo de reconstrução de uma nova história na nossa vida, deixando de lado o orgulho, esquecendo o orgulho. Pois quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. Não foi isso que Esdras fez? Vamos ler de novo o versículo 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, aí vai no versículo 6, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Então, Esdras, ele se humilha diante de Deus, ele esquece o seu orgulho, o orgulho pessoal, esquece que quem ele era, esquece que mesmo que a nação havia cometido pecados, mas ele esquece de qualquer coisa e ele se humilha diante de Deus, né? Então, quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. Ele se humilhou diante de Deus para poder interceder pela sua nação, pelo seu povo. É interessante orar e, além de orar, interceder, queridos. Colocar diante de Deus as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: quando nós nos preocupamos com as outras pessoas, Deus cuida de nós. Então, está ali os principais mandamentos, né? Os mandamentos se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, se você realmente ama a Deus, você também ama o próximo. E se você ama o próximo, automaticamente você ora por ele, você intercede por ele, você intercede pelas outras pessoas, pelas
dificuldades, pelas mazelas, pelas necessidades das outras pessoas. O autor ele coloca aqui nesse primeiro ponto: orar é buscar direção de Deus para a nossa vida, buscar solução para os problemas e crises. Por meio da oração, demonstramos total dependência diante das adversidades que se levantam. Então, nós devemos orar sempre, precisamos interceder pelas pessoas sempre. Essa questão da oração, que ele fala aqui, que é buscar solução para os problemas e crises, é algo muito interessante de nós pensarmos, porque normalmente, queridos, as pessoas lembram de orar, as pessoas lembram de interceder pelas outras quando os problemas e as crises já aconteceram, quando as dificuldades já vieram. Então, por que não intercedermos? Por que não apresentarmos todas as coisas diante de Deus, colocarmos diante de Deus e pedirmos a Deus a sua orientação, a sua direção, para que não precisemos chegar a passar por dificuldades, passar por problemas. Então, em tudo que você for fazer, que você possa esquecer um pouco o orgulho, ou melhor, esquecer tudo, né? O orgulho não um pouco, mas tudo, o orgulho, e lembrar de que você tem um Deus que está contigo a todo momento. Então, ore sempre a Deus, coloque diante dele as situações, coloque diante dele os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, e deixe Deus te ajudar a realizá-lo segundo a vontade dele. Ainda nesse ponto, o autor ele fala algo interessante que até há pouco eu mencionei sobre a nossa nação, e ele fala assim: precisamos deixar de lado nossa visão pessoal e orgulho e atuar intercedendo para que este Brasil supere todas as adversidades. Precisamos ser um povo cristão que não se permita dividir pelos interesses humanos, partidários e ideológicos, mas que clame pelo favor do indivíduo, praticando a oração intercessora, buscando verdadeiramente a libertação do povo, não só social e economicamente, mas, sobretudo, espiritual. Sabemos que muitas coisas que nos preocupam, elas estão relacionadas com o social, com a vida econômica. Estamos vivendo uma crise muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, sobretudo, nós precisamos interceder, buscar a Deus em oração, verdadeiramente, como o autor coloca aqui, pela libertação do nosso povo e uma libertação espiritual, que eles possam conhecer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que só nele eles poderão encontrar paz, esperança, salvação em meio ao caos que nós estamos vivendo. Então, deixemos de lado a nossa visão pessoal e orgulhosa, o nosso orgulho, e que nós possamos então nos levantar como verdadeiros intercessores, como pessoas que oram, que buscam a Deus, não só por si mesmo, pelos seus problemas, pela nossa vida. Isso também nós devemos fazer, apresentar a Deus as nossas questões pessoais e a nossa família, mas precisamos também ter uma vida de intercessão, orando pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, pelo nosso próximo em geral, né? Orar pela nossa nação sempre. Pois, quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. Vamos ler mais uma vez o versículo 6, que diz assim, é a oração já de Esdras: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Muito interessante essas palavras de Esdras, pois ele esqueceu, ele deixou de lado o seu orgulho e ele se identificou com a sua nação, ele se identificou com o seu próximo, ele se identificou com o seu povo. Veja na oração, ele fala, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Mesmo ele não
tendo feito parte das coisas erradas que aconteceram no passado da sua nação, do seu povo, ainda assim ele se coloca também como um culpado, ele se coloca como alguém que cometeu pecado também, e ele intercede pela sua nação, mas também ele se inclui ali. Por quê? Quando nós nos esquecemos do nosso orgulho, né, da nossa capacidade, porque nós não cometemos erros, porque não fomos nós que pecamos, quando nós deixamos o nosso eu de lado, o nosso egoísmo de lado, nós nos identificamos com o nosso próximo. Quando nós deixamos de lado o nosso eu, o nosso orgulho, nós nos identificamos com o nosso próximo. E por isso nós nos colocamos no lugar deles e nós nos intercedemos por ele. Que nós possamos esquecer o nosso orgulho e nos identificar com o nosso próximo. Afinal, como eu mencionei há pouco ali, dos 2 grandes mandamentos, os mandamentos que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que nós possamos realmente amar o próximo, nós devemos deixar de lado o nosso eu, esquecendo-nos de nós, esquecendo do nosso orgulho, e então nós iremos nos identificar com as pessoas. Quantas pessoas, queridos irmãos, que estão tão próximas de nós, às vezes nós não percebemos as suas carências, as suas necessidades, sejam elas físicas, materiais e, sobretudo, espirituais, porque nós não deixamos de lado quem nós somos, porque nós não deixamos de lado o nosso orgulho, não esquecemos o nosso orgulho e não conseguimos nos identificar com essas pessoas, e não conseguimos nos colocar no lugar delas. Porque quando nós nos identificamos, nós nos colocamos no lugar delas. Sentimos o que elas sentem, sofremos porque elas estão sofrendo. E além de interceder, nós intercedemos, oramos a Deus, ainda procuramos ajudá-las. E para terminar, queridos irmãos e amigos, quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Quando esquecemos o orgulho, deixamos de lado o eu, nós mesmos, a nossa capacidade, nós entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Olha o versículo 9 do texto que nós lemos. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Olha só, em meio à escravidão, em meio ao cativeiro, ele está reconhecendo que Deus não havia abandonado aquele povo, não o havia abandonado e nem ao seu povo, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, continua Esdras escrevendo, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Queridos irmãos e amigos, mesmo que possamos estar passando por grandes lutas, por grandes dificuldades, lembremos-nos, que possamos sempre nos lembrar que Deus continua conosco a todo instante e que Ele continua cuidando de nós, cuidando de todas as coisas, nos abençoando mesmo em meio às dificuldades. E uma das maneiras que Ele tem para nos abençoar é usando outras pessoas. Ele usa outras pessoas, no caso ali, no contexto de Judá, que estava na servidão, que estava na escravidão, que estava no cativeiro. Deus usou os ímpios, o povo da Pérsia, o rei da Pérsia, os reis da Pérsia, para poder abençoar e autorizar que eles voltassem para a sua terra, reconstruísse os muros da sua cidade, o templo, o local, o altar, o local de adoração a Deus, como já vimos aqui até em outras lições. O povo ímpio, pessoas que nem crentes eram no Deus Todo-Poderoso e que passaram até a reconhecer o Deus daquela nação, o Deus de Judá, foram instrumentos para abençoar o povo de Deus. Então, quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. E Deus usa várias pessoas para nos abençoar. Lembro-me quando estava no Seminário Teológico Batista Gonçalense,
terminando o meu curso de teologia, eu fiquei desempregado logo no começo, e a igreja da qual eu fazia parte, a Terceira Igreja Batista em Jardim Catarina, que pagava metade do meu curso, assumiu o curso integralmente até o final do curso. Foi uma bênção para a minha vida, Deus atuando em meio às dificuldades. Lá no seminário, muitas vezes eu não tive dinheiro para comprar livros e Deus enviava colegas que eu chamo de anjos, que me abençoaram com livros. Alguns me deram, outros me emprestavam os livros para eu ler, para fazer as resenhas, os resumos, os trabalhos que os professores pediam. Deus me abençoando em meio às lutas. Então, olha ao seu redor, mesmo passando por lutas e dificuldades, Deus tem te abençoado. Deus está abençoando a sua família. Deus continuará te abençoando. Basta você deixar de lado o seu orgulho, esquecer o seu orgulho, que você vai perceber à sua volta as maravilhas de Deus. Você vai perceber à sua volta os cuidados de Deus para com a sua vida e para com a sua família. Queridos, vamos ler aqui o Para Pensar e Agir, e assim estaremos então concluindo a nossa lição. Sabemos que o pecado tem trazido grande prejuízo para o povo de Deus. Em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? Aí é uma questão entre você e Deus, para você colocar diante de Deus. Todos nós cometemos erros e cometemos pecados. Todos nós temos falhas, não somos perfeitos. Nós nos esforçamos através dos ensinamentos da palavra de Deus e buscando a Deus, a presença dele, para evitar cometer erros e pecados. E assim prosseguimos na santificação, e à medida que nós vamos nos santificando, nós vamos deixando de lado os erros, os pecados, vamos nos afastando desse mundo. Mas às vezes tem pecados que trazem grandes prejuízos para o povo de Deus, para a sua vida, para a sua família, para a nossa vida e para a nossa família. Então você, enquanto indivíduo que está participando dessa aula hoje, em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho e reconhecer que você cometeu erro e que você precisa se voltar para Deus e deixar Deus cuidar de você, da sua família, tratar, sarar as suas feridas. Ainda no Para Pensar e Agir, precisamos confessar nossa dependência de Deus. Recomeçar com sucesso é deixar a autossuficiência e confiar na direção de Deus. Então, precisamos confessar nossa dependência de Deus. Seja dependente de Deus, porque recomeçar com sucesso é deixar a autossuficiência, é deixar de lado o orgulho, é deixar de lado o eu, o egoísmo, é deixar de lado a sua capacidade, porque você tem capacidade, nós temos, é Deus quem nos dá. Então, se nós confessarmos a nossa dependência de Deus, nós já estamos reconhecendo que tudo que nós temos e somos e que temos capacidade de fazer, vem dele. E se vem dele, também é para ele, é para a glória dele. Como tem sido o seu momento de oração? Lembra, lá na introdução eu destaquei as escrituras, porque o autor ele destaca, e a oração intercessória. São os pilares de uma vida de comunhão com Deus. Leitura das Escrituras, da Bíblia, e oração, buscar a Deus. E eu sempre coloco um terceiro como tripé, que é estar em comunhão com o corpo de Cristo. Não pense que ser desigrejado, não pense que agora com a facilidade da tecnologia, da internet, você pode ser um cristão isolado, só assistindo os cultos online, em casa, hora de uma igreja, hora de outra. Não, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Você precisa se reunir presencialmente com o corpo de Cristo. Agora sim, fazendo uso das medidas de segurança, de saúde aí, mas estar presente é importante, é fundamental. Então, como tem sido o seu momento de oração? A qualidade desse momento é vital para qualquer sucesso na vida. Então, busque sempre a Deus. Busque sempre a Deus. Coloque diante de Deus, como eu já falei há pouco, a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos de vida. Coloque para que Deus te abençoe, te oriente, te ajude a, segundo a vontade dele, a conquistar, a realizar os seus sonhos. Agora, não vá sempre sozinho, por conta própria, deixando Deus de lado, aí depois que quebra a cara, depois que está em meio às dificuldades, depois que, enfim, vive um problema, aí sim lembra de orar.
Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, conforme palavras de Jesus em Mateus 6:33. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, e logo após a oração, eu vou soltar uma música aqui com a letra para você acompanhar. A letra dessa música fala sobre Naamã. Não tem nada a ver com Esdras, com Neemias. Fala sobre Naamã. Tem como base a história de Naamã, né, que também teve que esquecer o orgulho, seguir a orientação de Deus através do profeta, mergulhando lá no rio 7 vezes, para poder então ser curado da sua lepra. O que você precisa deixar de lado sobre o seu orgulho? O que mais para que você possa receber a bênção de Deus? Então, que peça a Deus para te ajudar a quebrar o orgulho que ainda há no seu coração, na sua vida. Vou orar e logo após, então, você vai assistir essa música. Essa música tem como título Quero Descer, com a cantora Raquel Melo. Que seja bênção para você, que seja bênção para mim. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, obrigado por esta aula, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, pela escola online, obrigado a Deus pela vida de cada irmão, cada amigo que participa, que assiste esta Escola Bíblica Online. Pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a quebrar qualquer orgulho, qualquer raiz de orgulho que possa estar no nosso coração e que o Teu Espírito Santo nos ajude a cada dia termos uma dependência maior do Senhor, buscarmos mais e mais o Senhor através da oração e da leitura da Tua Palavra. Ajuda-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Oramos assim pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te
do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Naamã no teu poder.